Amém. Faculdade Seminário Teológico Nacional. Curso online de Teologia e Ensino à Distância. Curso mestrado em Teologia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Disciplina Antropologia. Vamos estudar Antropologia. Introdução, conceito geral de antropologia. Hoje é quarta-feira, dia 16, mas eu iniciei esse curso na segunda-feira, dia 14. Introdução, conceito geral de antropologia. Por mais isolado entre si que tenham vivido as diferentes sociedades humanas, sempre souberam, salvo raríssimas exceções, que além de suas fronteiras havia outros homens. Homens que viviam de forma diversa, cuja pele era talvez de outra cor, que não adoravam os mesmos deuses, que pensavam de outra maneira. A curiosidade de conhecer esses homens e povos diferentes motivou o nascimento da antropologia, que atualmente não estuda apenas os outros, mas todos os seres humanos. Então, a antropologia ela não estuda somente os outros, mas todos os seres humanos. Conceitos gerais. 1.1. Entre as muitas ciências que têm por objeto o ser humano, a antropologia, a ciência do homem, segundo a etimologia, o estudo do ponto de vista das características biológicas e culturais dos diversos grupos em que se distribui o gênero humano, pesquisando com especial interesse exatamente as diferenças. O nascimento da antropologia como ciência ocorreu a partir dos grandes descobrimentos realizados por navegadores e viajantes europeus. A curiosidade de conhecer povos exóticos, de saber como viviam e pensavam homens de culturas tão distantes da europeia, de descobrir que aspecto físico e que costumes tinham, levou à classificação e estudo dos dados recolhidos isto é, no lugar de origem, por exploradores, comerciantes, missionários chegando àquelas terras longínquas. Os primeiros antropólogos tinham como característica comum a distância do objeto do seu estudo, o qual consistia sempre em homens pertencentes à cultura distinta da europeia e dela geograficamente afastadas. A moderna antropologia, no entanto, entende sua pesquisa às sociedades, indústrias e até mesmo às grandes concentrações urbanas. Mas seus instrumentos de trabalho se foram aos poucos delineando justamente no estudo da sociedade primitiva, mais simples e com processo de mudança menos vistinoso que as da sociedade moderna. Com frequência, os antropólogos do século XIX, eles relacionavam as características biológicas dos povos com suas formas culturais. Mais tarde, estabeleceu-se que os traços biológicos e as culturas tinham menos ligação entre si do que acreditara. Isso levou a uma primeira subdivisão das ciências antropológicas em antropologia física e antropologia cultural. Esta última comumente assimilada ao conceito de etnologia. Desde a segunda metade do século XIX, a antropologia cultural começou a ser considerada uma ciência humana com as limitações e ambiguidades próprias dessas categorias científicas, enquanto que a antropologia física continuou o desenvolvimento de seus métodos de trabalho, medição, estabelecimento de correlações entre as medidas encontradas,
como uma ciência natural. Hoje, os dois campos estão totalmente diferenciados e poucos são os pesquisadores que trabalham ao mesmo tempo em ambos. A antropologia e outras ciências. Duas disciplinas muito relacionadas com a antropologia são a arqueologia pré-histórica e a linguística. A arqueologia necessária para conhecer o passado das sociedades pode esclarecer em grande escala seu presente. A terminologia arqueológica anterior e da antropologia proporcionou a esta última muitos vocábulos úteis. Por outro lado, a própria antropologia é útil à arqueologia na medida em que o estudo do que estuda ao vivo sociedade muitas vezes semelhantes. Por exemplo, no desconhecimento dos metais, as outras já desaparecidas, sobre as quais pode lançar abundante luz. Também a linguística é de grande importância para a antropologia, não só porque o conhecimento do idioma se faz necessário ao antropólogo nas pesquisas de campo, isto é, feita no local de origem, mas também porque muitos conceitos elaborados pela linguística são fundamentais para a análise de determinados aspectos da sociedade. Por exemplo, a concepção da sociedade como uma rede de comunicação, análise estrutural ou a forma em que se organiza a experiência vital do sujeito de uma comunidade em estudo. A sociologia, por sua vez, pode, até certo ponto, ser considerada uma irmã gêmea da antropologia. Em princípio, o que distingue as duas ciências é o objeto de seu interesse. Enquanto o sociólogo se dedica ao estudo das sociedades modernas, o antropólogo comumente pesquisa as sociedades primitivas. Embora o estudo das sociedades coloniais e do seu rápido processo de aculturação e modernização social tenha desenvolvido um campo intermediário no qual fica difícil estabelecer os limites entre o trabalho sociológico e o trabalho antropológico. Nesse terreno intermediário surge a chamada antropologia social. O desenvolvimento da psicologia permitiu à antropologia cultural utilizar novas bases para o estudo da relação entre o indivíduo e a sociedade que vive, da formação da personalidade e de outros aspectos que interessam igualmente as duas ciências. A psicanálise, em particular, impulsionou o desenvolvimento do conceito de cultura a partir de novas bases. A história proporcionou a antropólogos muitos dados impossíveis de obter para observação direta, assim como a antropologia, pois à disposição dos historiadores novos métodos de trabalho, como os que se aplicam à análise da tradição oral. Quanto à geografia humana, coincide com a antropologia na importância que atribui os diferentes usos do aspecto por parte do homem, a transformação do habitat natural, etc. Ambas as ciências estão, além disso, relacionadas com a ecologia humana. Não é de estranhar que muitos dos primeiros antropólogos tenham vindo do campo da geografia. Quem é o homem? 1.2. Quem é o homem para que faça caso dele, para que te ocupe dele, para que o inspecione cada manhã e o examine a cada momento? O homem é a medida de todas as coisas. Muitas são as coisas grandiosas, dotadas de vida, mas a mais grandiosa de todas é o homem. A primeira dessas três frases é uma das perguntas que Jó dirige a Deus. A segunda, uma reflexão do pensador grego Protágoras. E a terceira, uma fala da tragédia Antígona, de Sófocles. A elas poderiam reunir-se milhares de outras sobre o mesmo tema, de todas as épocas e civilizações, o que mostra que nada preocupa tanto o homem quanto a condição humana. E nenhum espetáculo é mais atraente para o homem do que o próprio homem. Em sentido amplo, o homem é qualquer membro da espécie humana.
Assim ele é entendido pela filosofia, abordado em cada um de seus aspectos particulares pela biologia, antropologia, história, medicina e outras disciplinas que o têm por objeto. A tarefa de definir homem consiste em procurar resposta para algumas perguntas essenciais